Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Viemos, mãe querida, nesse 26º dia, continuar a entregar a vós todos os sacerdotes do mundo inteiro, a partir do nosso pároco, para que eles sejam purificados e santificados, para purificar e santificar a Igreja e o mundo inteiro. Nós os confiamos a vós, Mãe, conforme o vosso desejo. Amém. Vamos fazer o 26º dia dos 31 dias com Nossa Senhora. A Rainha do Céu no reino da divina vontade. A hora da dor se aproxima. Separação dolorosa. Jesus em sua vida pública e apostólica. A alma para a Mãe Celestial. Aqui estou novamente, minha Mãe e Rainha. Hoje, meu amor de filha me faz correr para ser espectadora do momento em que o meu doce Jesus se separou da Senhora e inicia o caminho para formar a sua vida apostólica no meio das criaturas. Esta mãe, Santa Mãe, sei o quanto sofres. Cada momento de separação de Jesus lhe custará sua vida. E eu, sua filha, não quero deixá-la sozinha. Então, Nossa Senhora, né? Nós vimos que a vida deles na casinha era tão boa, não? Era tão santa, era divina, né? E ela vai ter que deixá-lo, né? Ir, né? E aqui São José já até faleceu. E ela então ficará sozinha, né? Aí a Luísa diz, não quero deixá-la sozinha. Quero secar suas lágrimas e com minha companhia quero quebrar sua solidão. Enquanto estivermos juntas, continuará me dando suas lições, suas lindas lições sobre a divina vontade. Então, não deixando Nossa Senhora sozinha lá na casinha, né? Que lindo. Lição da Rainha do Céu. Minha querida filha, sua companhia me será muito agradável, porque sentirei em você o primeiro dom que Jesus me deu, dom formato de puro amor, conduzido pelo seu e pelo meu sacrifício, dom que me custará a vida de meu filho. Então, a Luísa é a primeira a receber o dom da divina vontade, né? E depois somos nós, seguindo, né? Porque Deus não dá uma grande riqueza dessa para uma pessoa só, Ele tem um plano, né? E o plano é para a humanidade inteira.
Agora preste atenção e ouça-me, minha filha, porque sua mãe está começando uma vida de dor, de solidão e de longa separação do meu sumo bem, Jesus. Olha, então aqui Jesus despede dela, né? É triste a gente ver nas 24 horas da paixão, né? Na primeira hora é a separação, e ele sai, né? E eles rezam o Pai Nosso ali, pela primeira vez. Rezam assim fora, debaixo de uma árvore. É lindo e doloroso ao mesmo tempo, né? Veja bem para Nossa Senhora vivendo com Deus em plena harmonia, como se fosse um céu naquela casinha, né? A vida oculta terminou e ele sente a irresistível necessidade do amor de sair em público, de se tornar conhecido e de ir em busca do homem perdido no labirinto da sua vontade, presa de todos os males. Então, terminando o tempo da vida oculta de Jesus, ele já se sente atraído, né? Para ir em busca dos males do mundo, né? Para vir em busca do homem perdido no labirinto de sua vontade, presa de todos os males. O labirinto de sua vontade. Ele vai de encontro ao homem, completamente envolvido com a sua própria vontade. Vivendo na horizontal, não na vertical, não olham para o céu, só olham para a terra. O querido São José já morreu. Jesus partiu e fiquei sozinha na pequena casa. Oh, mãe querida, nós te amamos. Quando o meu amado Jesus pediu-me permissão para sair, porque ele nunca fazia nada sem que me contasse antes, senti uma dor repentina em meu coração, mas sabendo que era a suprema vontade, rapidamente disse: meu fiat, mesmo que ela tivesse com o coração partido, né? Ela não ia fazer a vontade dela, né? É só a vontade divina. Não hesitei um instante, e como o fiat do meu filho e o meu, nós nos separamos. Então, Nossa Senhora, ela e Jesus eram um só. Eles se comunicavam assim sem falar. É impressionante a unidade dos dois. Vê quanto ela vai sofrer a ausência dele, né? E ele também dela, né? Porque ele vai encontrar tanta humanidade, né? Só vontade humana, né? E vai sentir falta daquele céu que era a sua mãe, que Deus preparou para ele, né? Na abertura do nosso amor, ele me abençoou e me disse: acompanhei-o com o olhar enquanto pude, e então, retirando-me, abandonei-me naquele querer divino que era a minha vida. Então, a nossa vida é o querer divino. É impressionante isso, porque
mesmo que possa estar acontecendo tantas coisas ao nosso redor, mas nós fazemos isso como Nossa Senhora fez, abandonando-nos no querer divino, e tudo está bem, e tudo fica bem, e ainda vem a felicidade no nosso coração. Mas a potência do Fiat Divino, este santo querer, nunca me fazia perder de vista o meu filho. Nem ele me perdia, ao contrário, sentia suas palpitações em mim e Jesus sentia as minhas nele. Então, é o que eu falei, né? Eles nunca se separaram, né? Querida filha, recebi meu filho do querer divino, e o que este querer dá não está sujeito nem a acabar, nem a suportar separação. Então, não se separa do querer divino e não acaba. Por isso que Jesus diz no livro do céu que quem realmente quer e entra para viver na divina vontade não sai, não sai. O envolvimento é tão grande com Deus que não tem nenhuma vontade de sair. Seus dons são permanentes e eternos, portanto, meu filho era meu. Ninguém poderia tirá-lo de mim, nem a morte, nem a dor, nem a separação, porque o querer divino o havia dado a mim. Então, o querer divino é maior que tudo. Assim, a nossa separação era aparente, mas na realidade fomos fundidos juntos. Então, a separação era física, né? Mas eles estavam fundidos juntos. Além do que, uma só era a vontade que nos animava. Então, era a vontade divina que os animava, não? Não era a vontade humana, né? A vontade humana é muito egoísta. Como podíamos nos separar? Nunca. Agora você deve saber que a luz da divina vontade me fazia ver como maldosamente e com grande ingratidão tratavam o meu filho. Então ela via, né, como Jesus era maltratado e com ingratidão pelos homens, né? E seu passo virou para Jerusalém. Sua primeira visita foi o templo sagrado, no qual começou a série de suas pregações. Mas que dor! Sua palavra cheia de vida, portadora de paz, do amor e da ordem, era mal interpretada e mal ouvida, especialmente pelos doutores e sábios daqueles tempos. E quando meu filho dizia que era o Filho de Deus, o Verbo do Pai, nossa, aquele que veio para salvá-los, levaram tanto a mal que com seus olhos furiosos queriam devorá-lo. Oh, como o meu bem-amado Jesus sofreu! Suas palavras criadoras, rejeitada, faziam sentir a morte que davam à sua palavra divina. E eu estava toda atenta, com os olhos voltados a olhar aquele coração divino que sangrava, e oferecia-lhe o meu coração materno para receber as suas próprias feridas, consolá-lo e dar-lhe apoio no ato
que estavam para sucumbir, no ato que estava para sucumbir. Ó Mãe querida, então Nossa Senhora não deixava Jesus, né, de jeito nenhum, porque a maldade do homem já estava agindo, né, e negando. Que triste, né? Que triste. E impressionante que os judeus, eles sabiam o tempo que o Messias iria chegar. Havia uma contagem de tempo e eles sabiam que o Messias ia chegar nesse tempo em que Jesus chegou. Estava ali pregando-lhe aquelas palavras divinas para salvar-nos. E eles levaram tanto a mal a Jesus. E impressionante que eu não sei o que os judeus fizeram com essa contagem de tempo, né? Que ainda está esperando Jesus. Como que pode estar esperando Jesus se ele já tinha um tempo determinado para vir e veio no seu tempo determinado? Um véu fechou os olhos deles. Oxalá possa Deus tirar esse véu para que eles possam ser salvos, né? Como eles podem ir para o céu se eles não amam Jesus? Não tem condição, né? Não tem espaço para eles lá juntos. Olha, é essa confusão aqui que eles faziam aqui na terra com ele. E eles fazem ainda, né? Não aceitam de jeito nenhum. Oh, quantas vezes depois de terem despedaçado a sua palavra, viu-o esquecido por todos, sem que ninguém lhe oferece conforto, sozinho, sozinho, fora dos muros da cidade, ao ar livre, sob a abóboda do céu estrelado, apoiando-se contra uma árvore para chorar e rezar pela salvação de todos. Ó meu amado Jesus, ó, como eu quero estar junto contigo também como a tua mãe, para oferecer o meu amor e o meu conforto. Quero te amar, Senhor, quero te amar muito. Não quero deixar-te sozinho. E eu, sua mãe querida, filha, da minha casinha chorava ao mesmo tempo, e na luz do Fiat divino enviava-lhe as minhas lágrimas para o alívio, os seus castos braços e os meus beijos para conforto, para conforto. Olha, eles como eram um só, tinham essa comunicação espiritual, né? E nós temos essa comunicação espiritual com Jesus também. Eu estou o tempo todo dizendo que eu o amo, ó querido. Portanto, meu filho amado, ao ver-se rejeitado pelos grandes, pelos doutores, não parou, não, ele não ia desistir, nem poderia parar. Seu amor fluía, pois queria almas. Ele quer nos salvar. Ele arruma a estratégia de tudo quanto é jeito para nos salvar, né? A gente vê, né, durante a história nossa e continua fazendo isso. Olha, trouxe a divina vontade, escreveu 36 volumes junto com a Luísa, ensinando-a, né, para que chegue a nós, para que nós possamos viver nesse estado de graça que Ele quer que a gente viva. E assim, cercou-se de pobres, de aflitos, de enfermos, de coxos, de cego, de mudos e daqueles com tantos outros males, dos quais eram oprimidos as pobres criaturas, todos imagens dos tantos males que a vontade humana havia produzido. Então, como os judeus que estavam esperando
o Messias, não reconheceram o Messias. Então o Messias foi para quem? Foi para os pobres, né? Os cegos, os enfermos, né? Leprosos, né? Os mudos, todos aqueles, né, que eram oprimidos. E meu querido Jesus curava a todos, consolava e instruía a todos. Ele tinha o maior prazer de curar. Não, às vezes eles estavam cansados, chegavam de viagem, queriam descansar, né? Aí aparecia aquela quantidade de gente pobre, tudo doente, trazido de maca. E os apóstolos, não, vamos dispensá-los amanhã cedo, depois que descansarmos, a gente vai, né? Cuidar deles. Jesus, não, os doentes me esperam agora. Ele é maravilhoso. Ele não fala para nós, se a gente o busca de todo o coração, ele não fala para nós, amanhã a gente conversa. Não, ele está sempre atento às nossas orações. Ele nos dá o conforto, de modo que se tornou o amigo, o pai, o médico, o mestre dos pobres. Interessante que Nossa Senhora mostrou para mim aqui, no movimento sacerdotal mariano, a leitura que eu vou fazer, né? E é justamente, eu não tinha nem visto, né? É sobre isso, né? Fala dos pobres, de modo que se tornou amigo, o pai, o médico, o mestre dos pobres. Jesus, antes de curar, ele ensinava o evangelho, né? Primeiro cura o coração, depois cura o corpo. Isso que é o mais, é o que ele ensinou. A vida dele foi assim, né? E a teologia da libertação não só quer cuidar dos pobres. É o que o Padre Gobi vai nos falar aqui. Minha filha, pode-se dizer que foram os pobres pastores que por sua vida receberam-no em seu nascimento e são os pobres que o seguem nos últimos anos de sua vida aqui na terra, até sua morte. Só os pobres, aqueles que não tinham apego a nada, né? Os ricos tinham apego a coisas, não queriam se separar das coisas e perderam, não ouviram o evangelho maravilhoso de Jesus e não se converteram, não aproveitaram o Messias que veio no tempo em que eles estavam vivendo. Olha que perda tão grande, lamentável, né? Lamentável. E eles esperando o Messias. E quando ele vem, não tem olhos nem coração para enxergar que ele era o Messias. Porque os pobres, os ignorantes, são os mais simples, menos apegados ao próprio juízo e, portanto, são os mais favorecidos, mais abençoados e os prediletos do meu querido filho, tanto que escolheu pescadores, pobres, para serem apóstolos, como colunas da futura igreja. Sim, como que ele poderia escolher aquele povo judeu, sacerdotes, escribas, fariseus, todos cheios de pompas, preocupados com coisas e mais coisas. Não iam enxergar mesmo a Jesus, porque a sua proposta é simples, é pura, é santa. Não envolve coisas materiais.
Agora, querida filha, se eu quisesse dizer o quanto meu filho operou e sofreu, e eu com ele nesses 3 anos de sua vida pública, seria muito extensa. Sim, 3 anos, né, mãe? E a gente conhece nos evangelhos, a gente conhece no evangelho como me foi revelado por Maria Voltorta, que Jesus trouxe a ela, né? Que é maravilhoso. A gente conhece toda a pormenores do evangelho ali. E a gente se deleita com Jesus na sua vida. É maravilhoso, mãe. No Fiat nos separamos, eu de meu filho. E o Fiat me deu a força para fazer o sacrifício, né? Então ele diz: chegou a minha hora, mãe, eu vou, eu tenho que ir. Então o que ela diz? Faça-se. É o Fiat. É o Fiat que criou o mundo, que criou o homem, né? Recomendo que em tudo que você puder fazer e sofrer, o Fiat divino será o seu ato primeiro e último. Sim, quero morrer falando o Fiat divino. Nossa, com certeza, mãe. Dessa forma, você encontrará a força para tudo, mesmo nas dores que lhe custam a vida. Se inclui tudo no Fiat eterno. Sim. Vamos encontrar força em tudo, no Fiat, né? Para as nossas dores, para tudo que a vida nos traz. É só o Fiat que vai nos dar força e coragem e amor para viver nesta terra. Portanto, dê a sua palavra à sua mãe de que sempre se encontrará na divina vontade. Sim, mãe, eu dou a minha palavra. Eu não vivo sem o Fiat. Você vê agora, são 2 horas e 8 minutos da madrugada e o Fiat Divino me acordou para que eu fizesse essa meditação. E eu levantei, eu disse sim, sim, eu vou fazer. E porque eu não me separo dele de jeito nenhum. Assim também sentirá a inseparabilidade de mim e do nosso sumo bem, Jesus. Sim, amém. Fiat. A alma. Doce mãe, quanto compartilho com a senhora ao ver o seu sofrer tanto. Ó, peço-lhe que derrame as suas lágrimas e as de Jesus na minha alma para reordená-la e incluí-la no Fiat divino. Sim, mãe, derrame as suas lágrimas, né? E as lágrimas de Jesus em nós, para reordená-la e incluí-la no Fiat divino. Maravilhoso. Hoje, para me honrar, você me dará todas as suas dores. Oh, vamos preparar as nossas dores aí, né? Companhia da minha solidão, todas as minhas dores. Ó, o que ela fala? Ó, para me honrar, você me dará todas, mas as suas dores, para companhia da minha solidão. Nossa, as nossas dores vão estar em companhia da solidão dela. Ó, que amor de mãe! E em cada dor encontrará um eu os amo. Ó, mãe querida, mãe querida. Ai, eu quero colocar a minha filha. Quero colocá-la. Ela está longe de Deus. Isso dói o meu coração tanto. E esta dor eu quero colocar no teu coração, Mãe Santíssima. A senhora conhece a dor das mães.
para mim e para o meu filho, para reparar por aqueles que não querem ouvir os ensinamentos de Jesus. Sim, justamente a minha filha. Eu confio em vós, mãe, porque o vosso amor é divino e o vosso amor está unido a Jesus. E Jesus faz tudo o que a senhora pede para ele. Olhe pela minha filha Ana Carolina, que está longe de ti e por isso se adoeceu. Ela não consegue entender que ela precisa de Jesus para ela ser curada. Eu confio em vós, mãe. Doença psicológica, porque está muito no eu e no humano. Jaculatória. Mãe divina, a sua palavra, que é a de Jesus, desça no meu coração e forme em mim o reino da divina vontade. Mãe divina, a sua palavra, que é a de Jesus, desça no meu coração e forme em mim o reino da divina vontade. Mãe divina, a sua palavra, que é a de Deus, a de Jesus, desça no meu coração e forme em mim o reino da divina vontade. Amém. Que assim seja. Obrigada, Mãe, pelas suas palavras maravilhosas para nós, dos seus ensinamentos. Enche de amor o coração dos vossos sacerdotes, Mãe. Que nenhum se perca. É o desejo nosso e o nosso pedido. Amém, Fiat. Agora então, eu abri, como eu faço sempre, pedindo a Nossa Senhora que dê uma mensagem aqui no movimento sacerdotal mariano, que ela vem nos trazer através do Padre Gobi. Então, ela dá a mensagem, depois o Padre Gobi faz a sua explicação. 25 de fevereiro de 1988, Itaici, Brasil. É aqui no Brasil. Exercícios espirituais sob a forma de cenáculo, com sacerdotes e fiéis do movimento de todo o Brasil. Olha que lindo! Eu fui no cenáculo, em Campinas, e conheci o Padre Gobi. Foi lindo, que a gente chegou lá e ele falou assim, é impressionante como eu sinto que eu conheço todos vocês e nós tínhamos esse mesmo sentimento, que conhecíamos a Ele. Por quê? Porque nós estávamos envolvidos plenamente no movimento sacerdotal mariano. Minha mensagem materna e preocupante, como o meu coração tão dolorido e consolado por vós nesses dias, meus prediletos e filhos a mim consagrados, meus sacerdotes, vindos de todos os recantos desta vasta nação, o nosso Brasil querido. Eu estou sempre no meio de vós, presente, como estava com os apóstolos e discípulos no cenáculo de Jerusalém. Nós confiamos, Mãe, que a Senhora está sempre conosco. Eu me uno à vossa oração. Eu participo do movimento das vossas fraternidade. Neste dia eu quero dirigir este cenáculo, a minha mensagem materna a todo o Brasil, esta terra tão insidiada pelo meu adversário, mas muito amada e protegida por vossa Mãe do céu. Oh, obrigada, Mãe. Que linda mensagem. Em primeiro lugar, o meu coração é afligido por grande dor
em razão da situação que se encontra aqui a minha igreja. Então, aqui ela vai falar da igreja, né? Como ela está. Ela está internamente dividida e ainda está. Era em 1988 e agora em 2025 continua dividida. É ameaçada de perder a verdadeira fé. Olha o perigo. Muitos erros se espalham no seu interior. Ela já veio nos alertando. Esta situação é causada pelos pastores que não estão unidos ao Papa. O Papa não entrou nesta onda desses pastores. Sua única preocupação é voltar-se exclusivamente aos problemas sociais, esquecendo-se de que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para obter-vos o grande dom da redenção e para salvar as almas, né? Então, ali nos 31 dias com Maria, né, no 26º que nós meditamos agora, justamente isso, né? Jesus primeiro pregava o evangelho e depois ele curava, ele alimentava as pessoas ali, né? Não só na multiplicação dos pães, mas porque as pessoas se sentiam agradecidas a ele por tantas coisas, pela palavra e pelas curas que davam-lhe dinheiro, né? E aí Judas ia guardando na bolsa o dinheiro, né? E esse dinheiro era distribuído para os pobres famintos. Jesus fazia isso, mas primeiro a palavra. Ele sempre falava. A gente vê isso no Evangelho como me foi revelado por Maria Voltorta, né? Primeiro eu vou falar, ele fala assim, primeiro eu vou falar, depois vai matar a fome. Depois curar e matar a fome. Desta forma, difunde-se sempre mais o ensino da teologia da libertação, que é uma verdadeira traição a Cristo e ao seu Evangelho. Declaração de Nossa Senhora, né? Que os sacerdotes que vivem nessa teologia escute isto que Nossa Senhora está dizendo. Desta forma, difunde-se sempre mais o ensino da teologia da libertação, que é uma verdadeira traição a Cristo e ao seu Evangelho. Bispos e sacerdotes da Santa Igreja de Deus, voltai pela unidade com o Papa. Imagine que bispo, né, também está nesta perdição, né? Voltai e ensinai a verdade revelada por Jesus, com coragem e fidelidade. Voltai, bispos e sacerdotes da Santa Igreja de Deus, voltai à plena unidade com o Papa. O Papa jamais vai se envolver com este tipo de comportamento, né? Desses bispos e desses sacerdotes. Voltai a ensinar as verdades reservadas por Jesus com coragem e fidelidade. Jesus não saiu da reta dele, nem um minuto, apesar de ser ultrajado e desprezado que foi pelo seu povo, né? Anos, séculos, Deus preparando o seu povo para mandar o seu filho. Quando o filho chega, as pessoas estão preocupadas com outras coisas.
como esses bispos, esses sacerdotes aqui da igreja brasileira, né? Tão preocupada com tudo, menos com o ensinamento de Jesus, não querem ouvir o seu ensinamento, querem fazer a própria vontade. Pregai o Evangelho na sua integridade e tomai parte do rebanho que vos foi confiado. Então, Jesus confiou um rebanho, né, para um pároco, né? E o que ele faz? Né? Ele não prega o Evangelho. É muito triste isso. O cisma é a apostasia, ameaçam hoje a igreja que vive nesta vossa nação. Olha, com o perigo de se perder a igreja, né? Voltar, se tornar uma seita. Toda a igreja tem que estar em união, em obediência ao Papa, para ser una. Senão ela vai ser uma seita. Incrível, né? Depois o meu coração está repleto de dor pelo grande perigo que corre a vossa nação. Olha, ela está vendo, né? Em razão da difusão da violência, do ódio, do mal e da imoralidade. Então, além de tudo, dessa teologia da libertação, que vem ainda para não ensinar o Evangelho, não estar em unidade com o Papa, né? E não tendo a graça, com isso não tem a graça, porque ela está desobediente. A igreja está desobediente quando ela está vivendo na teologia da libertação. Então a graça não vem e o perigo vai aumentando, né? E vai se difundindo mais aqui no nosso país, né? A difusão da violência, e é o que a gente vê, do ódio, do mal e da imoralidade total. É tudo encadeado, né? A igreja tem que ser una e santa. Ela não pode inventar formas humanas de se, de se colocar no meio do povo, de jeito nenhum. Enquanto ela é una e santa, Deus dá a graça. Ela saiu, foi viver a vontade humana dela, Deus retira a graça. Aí o que acontece? Acontece isso, ó. Violência, ódio e mal. E o mal da imoralidade, tudo que nós vemos. Em nome de um falso modo de entender a liberdade, são permitidas e injustificadas também as mais graves desordens morais. E está cada vez pior, né? Cada vez pior. A impureza é exaltada e difundida através dos meios de comunicação social. E sim, né? Na televisão, nas novelas, nos filmes e agora nos celulares, que até as crianças têm acesso. Em desenhos que colocam, né? Todas essas coisas, essas maldades infiltradas que já vai ensinando as crianças, né? Aqui no Brasil, as escolas, esse governo comunista, né, que nós temos hoje, vai infiltrando na escola material que vem para divulgar esse mal que a Nossa Senhora está dizendo aqui. A impureza é exaltada e difundida através dos meios de comunicação social. E assim, um véu, olha aí,
tenebroso desceu e obscureceu as almas de numerosos meus filhos. É isso que eu falei. Desce o véu, fecha, né? Fecha e a graça não vem neles para eles reconhecerem. Eles têm que rejeitar esse mal para que a graça volte a viver neles. Nossa, é muito triste. Eles sabem disso, que não podem desobedecer, não podem brincar com Deus, que Deus fecha a porta para eles. E trazem esse mal para quem? Para o povo, para o povo. Se não houver um retorno geral a Deus, um retorno geral a Deus, pelo caminho da conversão e da penitência, um grande castigo poderá golpear logo esta vossa nação. Já chegou o castigo. Imagine que um comunista que já mostrou, né, já foi preso e já mostrou todo o mal que ele tem, está lá governando o nosso país. É como se a gente elegesse Satanás para governar o nosso país e tirasse Deus do seu trono aqui do nosso país. É muito triste isso. É muito triste. Chegou, mãe, esse castigo que a senhora previu. Já está golpeado o nosso país. Mas nós temos esperança em vós, mãe. Existem aqueles que te amam, que amam a Deus, que rezam, que intercede pelo nosso país. Misericórdia, meu Pai do céu. Enfim, quero dizer-vos que hoje o meu coração imaculado é consolado por vossa resposta de consagração e de oração. Então, aí ela sai dessa tristeza, né? E vem dizer, porque ela está muito triste com a situação do Brasil, né? E nós também, mãe, estamos muito tristes. Mas ela está dizendo que vocês, né, esse pequeno povo que me amam, né, que se consagram ao meu coração imaculado, né? Ela diz que ela está contente, né, com ele, conosco. Levai o maior número possível de meus filhos à consagração ao meu coração imaculado. Por mim querida e pedida. Então nós fazemos todo dia a consagração, né, ao coração de Nossa Senhora, na divina vontade. Vós que participastes desse cenáculo, tornai-vos apóstolos da consagração do meu coração imaculado em todo o Brasil. Vamos consagrar o Brasil a Nossa Senhora para que ela tire esse mal que está impregnado aqui no Brasil. É a vontade humana mais pura que está reinando nesses sacerdotes e bispos também. Muito triste, muito triste. E a vontade divina precisa reinar. O fiat divino precisa vir à terra, à nossa terra, para salvá-la, né? E tirar desse estado em que ela está, tão doloroso que nós vemos. É consequência. Quando a igreja não está bem, o Estado também não está bem. A igreja tem que estar sempre em equilíbrio, fazendo a vontade de Deus, para que o Estado também viva da mesma forma. Difundir, sobretudo, os cenáculos familiares como uma grande rede de salvação. Amém.
esfriou, depois da morte do padre Gobi, esfriou um pouco esses cenáculos familiares, mas eles são tão importantes. Eu fazia muito aqui em casa. Deve-se voltar, deve-se fazer, né? Então vós vos tornais os raios de luz que descem do meu coração para iluminar o Brasil inteiro nesses dias de densa treva. Vós vos tornais sinais do meu triunfo materno. Vós sois os instrumentos da minha vitória. Olha, o que ela manda nós fazermos para salvar o nosso Brasil? Então vós vos tornais os raios de luz que descem sobre do meu coração para iluminar o Brasil inteiro nesses dias de densa treva. Vós vos tornais sinais do meu triunfo materno. Hoje nós temos esses rosários de madrugada, né? Que estão sendo feitos no Brasil. Isso é fonte de graça, de raios de luz que Nossa Senhora traz para nós. Vós sois os instrumentos da minha vitória. Então, para ela ser vitoriosa aqui no Brasil, precisa disso tudo. Hoje, como está evoluído, né? A internet, nesse 1988, não, era do livro, né? Como eu estou com ele aqui na minha mão, era feito de casa em casa. E agora a internet leva a tudo, né? E chega no coração e na alma das pessoas, e elas podem rezar juntos, né? É maravilhoso. Nós podemos rezar juntos, né? E por meio de vós, que me respondestes, a Mãe do Céu, trará à vossa igreja e à vossa pátria o dom da salvação e da paz. Ó Mãe, obrigada, obrigada. Pensa que quem que chama a essas orações de madrugada, né? 4 horas da manhã, tem o Frei Gilson, tem o Instituto Restede, né? É o quê? É Deus que chama. Jesus é Salvador. Ele não quer ver a nossa pátria nessas trevas horrorosas, trevas densas. Ele quer-nos na luz dele. Então ele vai chamando, vai tocando os corações das pessoas e as pessoas vão se abrindo para ele. Ó Senhor, que a vossa divina vontade reine na nossa pátria. Que essas trevas densas vão embora, sumam daqui, sejam expulsas com o vosso fiat, que é poderoso e forte. Amém, fiat. Agora, o Padre Gobi dá uma explicação desta mensagem. Ela é um pouquinho longa, mas eu acho que é importante a gente conhecer, né? Tomar conhecimento. O mais importante que nós temos é ter conhecimentos, né? Conhecimentos das verdades de Deus. Nós estudamos o livro do céu e Jesus fala que a verdadeira fé vem após o conhecimento. Vê Jesus, né? No seu evangelho, o que ele faz? Primeiro ele dá o conhecimento, depois ele cura e depois ele alimenta. Olha, primeiro o conhecimento. Então, o conhecimento é maravilhoso e nos tira da nossa ignorância e abre a nossa mente. Irmãos sacerdotes, é o Padre Gobi falando. Aqui vos falo com o coração e não como perito dos problemas. Falou-vos como vossa nossa Mãe, Nossa Senhora, que faz sentir. Falo-vos como Nossa Senhora me faz sentir. Então ele vai explicar
esta mensagem de Nossa Senhora conforme ela transmite para ele, né? Devo explicar a frase que pronunciou em 3 cenáculos. Olha, Nossa Senhora pronunciou a frase em 3 cenáculos: em Brasília, em Fortaleza e aqui em Taici. Olha a frase que ela pronunciou nos 3 cenáculos no Brasil. Judas recorreu a 30 moedas para atrair Jesus. Alguns teólogos recorrem à teologia da libertação para atrair Jesus. Alguns teólogos, graças a Deus que não são todos. Em seguida, quero ler esta frase da mensagem. Dessa forma, se difunde sempre mais o ensino da teologia da libertação, que é uma verdadeira traição a Cristo e ao Evangelho. Então, aqui o Padre Gobi está comparando, conforme Nossa Senhora o inspira, a teologia da libertação com a traição de Judas, né? Que matou Jesus, que levou Jesus à morte. Como pode ser entendida a minha frase e a da mensagem? Segundo o magistério, há uma correta maneira de entender a teologia da libertação. É a indicada nos documentos do magistério da Igreja de Puebla, nos documentos da Santa Sé, especialmente no último documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que se intitula exatamente Libertas Conscientiae. Esta teologia da libertação está em sintonia com o ensino católico, que tem larga abertura em relação aos pobres e o compromisso de construir uma sociedade mais justa, que é uma preocupação constante da Igreja, expressa recentemente na última encíclica do Papa, Solicito Rei Social. Também não sei falar, né? Liberdade, solidariedade. Essa teologia, porém, parte dos princípios bem claro. Cristo, Filho de Deus Redentor, realiza a redenção para libertar dos homens, de todos os homens, do pecado. É do pecado. É a primeira coisa que Jesus faz. É a primeira coisa que ele criou a igreja com este fim. Primeiro, libertar os homens do pecado. Eis a verdadeira libertação realizada por Cristo, com a redenção, libertar-nos do pecado, para que a vida de Deus seja em nós e todos possamos alcançar o paraíso. Sim, porque se Deus nos liberta do pecado, nós não somos egoístas e não há essa sociedade consumista de para si, ou então governos oprimindo os pobres, né? Tornando a vida das pessoas mais difíceis, né? Cobrando impostos tão altos como são cobrados. E muitas vezes nós temos consciências de que são roubados. Olha o pecado. Então Jesus veio para libertar o homem do pecado.
Se não houvesse o pecado na sociedade brasileira, não teria essa necessidade dessa teologia da libertação desviada, né? Porque existe a teologia da libertação que é correta, né? Na igreja. Esta é desviada, né? Da forma como Jesus veio para imprimir a salvação, para a libertação dos pecados. Claro, nesta terra lutamos também em favor da construção de uma sociedade mais justa. Porém, não devemos esquecer que o pecado social é consequência do pecado individual, né? O egoísmo, né? O egoísmo, a gula, a gula pelo dinheiro, né? Faz-se qualquer coisa por dinheiro. Nós sabemos disso, conhecemos os nossos governantes. E o pecado individual é consequência do pecado original. Original. O pecado de Adão é consequência. Em consequência do pecado original, será impossível construir o paraíso nesta terra. Então, aqui na terra não vai ser construído o paraíso, né? Eles querem construir aqui na terra o paraíso. O verdadeiro paraíso nós o encontraremos depois desta vida. Mas com a vinda da divina vontade, que Deus, mas vai ser poucos os que vão viver na divina vontade, porque é muito difícil matar a vontade humana. Qual é a vontade humana? Essa ganância por dinheiro. Então, se vivêssemos na divina vontade, haveria esse paraíso na terra. Mas Jesus está trazendo. Tem que ver se vai haver aceitação das pessoas. Porque o pecado está inserido na sociedade brasileira. É muito triste, né? Levar as vantagens e tudo mais. Por outro lado, constato que Jesus disse: ai de vós, rico, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porém, esse Jesus que proferiu essa frase é o mesmo que teve um grande amigo, um rico, Lázaro, né? Amigo, muito amigo de Jesus. A gente vê a relação deles tão linda no Evangelho como me foi revelado por Maria Voltorta, né? E Jesus, eu tô vendo esses dias, justamente ontem, né? Lázaro para morrer. As irmãs pedem, imploram para Jesus curar. E Jesus não pode curá-lo. Porque Jesus tem é maior o que ele vai fazer com Lázaro do que curá-lo ali naquele momento, né? Ele precisa ressuscitar Lázaro em frente dos fariseus e todos aqueles judeus arrogantes e prepotentes. É o mesmo que respondeu a Judas: pobres sempre os tereis convosco. Quando Madalena derramava um unguento sobre o pé de Jesus e Judas reclamou dizendo: por que esse desperdício? Podia dar esse dinheiro aos pobres. Madalena agiu corretamente. O amor dela é tão grande. E Jesus ainda diz: ela foi quem mais me amou. Olha, que felicidade de Madalena, né? Mesmo que ela se sentisse tão impura junto de Jesus, então ela queria beijar os pés dele,
né? Que ela queria lavar os pés de Jesus para que ele lavasse a alma dela e que ela nem lembrasse mais dos seus pecados. Mas o amor cura, né? E Jesus diz que ela foi quem mais me amou. Falou na voltorta também. E o meu Jesus, que ao findar o jejum quaresmal, disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não somente os corpos, mas também as almas têm fome. A teologia erra. A teologia errada é a dos que pretendem fazer de Jesus uma espécie de revolucionário. Olha aí, Jesus um revolucionário. Igual Lutero, né? Lutero foi um revolucionário. Não pode. Isso divide. Como Lutero dividiu a igreja, essa teologia da libertação está para dividir a nossa igreja. E Deus não quer isso, nem Nossa Senhora, nem nós queremos. Queremos que ela seja una e santa. E nesta linha, chegam, inclusive, a negar-lhe a divindade. Olha, quer fazer, então, da nossa igreja uma seita? Terrível. Seu único interesse é a da libertação da pobreza para construir um mundo mais justo somente nesta terra. E por este motivo, todos os interesses permanecem no plano horizontal. Olha, não foi que eu falei? Eles olham o horizontal, eles não olham para cima, o vertical, não olham para Deus, né? Só olham para o problema da pobreza e se perdem, né? Porque pensam que eles podem resolver, não entenderam que nós não resolvemos nada. Quem nos resolve tudo é Deus. A partir da nossa adesão, do nosso querer estar com Ele. Aqui atraiçoam a Cristo, porque em certo ponto negam o ministério da redenção. Sim, porque se Jesus veio para salvar, né, os homens do pecado, né? E salvando os homens do pecado, não vai haver a pobreza nem a miséria, porque tudo será de acordo, né? Haverá amor e haverá divisão. Se Jesus busca a sua libertação, não teria morrido na cruz? Olha aí. Esta é a teologia de Nossa Senhora, que Nossa Senhora condena. Se Jesus buscasse esta libertação, não teria morrido na cruz. Mas antes que Nossa Senhora a condenasse, o autêntico magistério da Igreja a condenou. Então, esses padres e bispos são desobedientes. Poderiam ser desertados da Igreja, né? Alguns me dizem, mas Padre Stefano Gobbi, o senhor não conhece os problemas da América Latina. Claro. E como poderia conhecê-lo no espaço de um mês? Então ele teve aqui só um mês, né? Vós os conheceis, porém são os mesmos problemas que encontrei na África, na Ásia e nas Filipinas. Ricaços de grande números de pobres. Ricaços e grande número de pobres. É o pecado, ó, o pecado aqui.
Portanto, é natural que a Igreja se empenhe em criar uma sociedade mais cristã e mais justa. Mais cristã significa que as pessoas não vão ser gananciosas e pisar em cima dos pobres. Digo mais, durante esta minha viagem, mantive encontro com fiéis e religiosos em muitos lugares. Depois deles falar sobre Jesus, da necessidade de viver em estado de graça, do dever de participar da Eucaristia, de lutar contra o pecado, de rezar o terço, diziam-me chorando: obrigado, muito obrigado, Padre, por nos falar desses assuntos, porque os nossos padres só nos falam sobre, sempre, de temas sociais, dos pobres, da libertação da escravidão. E nunca falam dessas verdades. Olha os traidores de Jesus. Padres traidores, bispos traidores. Não só de pão vive o homem. Irmãos, repetir com essas almas famintas o pão da palavra de Deus. Concluo. O problema da América Latina, o mundo é um só. Encontrei esses problemas bem mais acentuados em certos países da África que visitei, em certos países da Ásia e de toda a Índia. O Padre Gobi, ele andou pelo mundo inteiro. Vi as favelas das vossas grandes cidades, vi as favelas do Rio de Janeiro, porém não vi aqui o que vi em Bombay e em Calcutá. 500.000 pessoas vivem, adoecem e morrem nas calçadas das ruas. Não tem absolutamente nada. Vivem nas calçadas. Aí vivem. No entanto, quando estive em Calcutá para realizar o cenáculo, que foi feito na casa das irmãs de Madre Teresa, pensei, Madre Teresa não inventou a teologia da libertação, mas falando concretamente, quem é que realizou mais em favor dos pobres? Esses teólogos da teologia da libertação ou Madre Teresa de Calcutá? Mas muito mais ela, né? Respondei vós mesmos, Padre Stefan Gobi. Obrigado, Nossa Senhora. É por isso que a Senhora pediu esse mês para orarmos, implorarmos a santificação e a pureza do coração dos nossos sacerdotes, para alcançar esses bispos, esses padres da teologia da libertação. Nós queremos, Mãe, e pedimos que sejam alcançados. Entregamos esta nossa humilde oração, porque a Senhora é grande e nós somos pequenos, mas nós vos amamos e amamos a nossa Igreja. Não queremos ela dividida, jamais, e jamais que se torne uma seita, nunca. Por isso os sacerdotes, eles têm que fazer a parte deles corretamente, na ordem divina, não na ordem humana, na ordem divina, né?
Purifique e santifique todos os nossos sacerdotes do mundo inteiro, para que eles possam purificar e santificar a igreja e o mundo inteiro. Hoje, em especial, pedimos pelo nosso Brasil, que está envolvido com essa teologia da libertação. Tem piedade de nós, Mãe. Cuide de nós, a Senhora que é a nossa padroeira. Cuide do nosso país. Amém, Fiat. Vamos fazer a consagração de Nossa Senhora. Consagração diária à Santíssima Virgem para viver na divina vontade. Colocando todos os sacerdotes e bispos, todos, para que o reino, o dom da divina vontade alcance a eles. Ó Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe, eu te entrego e te consagro a minha vida, como fez o teu Filho Jesus. Abandono-me no teu direito de mãe e no teu poder de rainha. A sabedoria e o amor com que Deus a plenificou, renunciando totalmente ao pecado, e aquele que o inspira, essa teologia da libertação. E te entrego meu ser, minha pessoa, minha vida, especialmente a nossa vontade, que faz o pecado reinar, é a vontade humana. Para que tu a tenhas em teu imaculado coração materno e a ofereças continuamente ao Senhor, junto com o coração, junto com o sacrifício que tu fizeste de ti mesmo, da tua vontade. Em troca, ensina-me a fazer como tu, a divina vontade e a viver nela. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, Mãe, por esta madrugada tão linda que a Senhora nos trouxe, a oração pelo nosso Brasil. Entregamos ele a Ti e confiamos em vós. Amém, Fiat.